Olá, pessoal. Bem, gente, chegamos ao nosso último capítulo, chegamos ao nosso último conteúdo do ano. Infelizmente, foi da forma que todos puderam acompanhar. Nós não tivemos contato físico, só apenas do primeiro conteúdo, né, da primeira prova. Não era assim o programado, né? A gente, eu tinha muita atividade para desenvolver com vocês. A gente ia ver um conteúdo bem detalhado, sabe? Para ficar aquela coisa assim, bem mais fixado para o próximo ano, para o nono ano, né? Mas infelizmente foi desse jeito que aconteceu e só nos resta, pelo menos, agradecermos a Deus por estarmos vivos. Então, vamos dar continuidade, né, ao nosso assunto do oitavo ano. E nós vamos estudar para esta última avaliação no capítulo 8, página 382, continuação de África, né, do continente africano. Nessa parte, vamos estudar economia e meio ambiente. Mais uma vez aviso sobre a questão que eu estou trabalhando em um outro livro, mas que tem o mesmo conteúdo do que está no livro de vocês. O que vai mudar é a sequência das páginas, tá? E as páginas que eu coloquei aqui é deste outro livro que eu tenho. Então, o que vocês vão estar vendo aqui, alguns mapas são bem iguais, outros podem não ser, mas têm o mesmo sentido. Então, nós sabemos, né, que o continente africano, ele é o continente que abriga os países subdesenvolvidos mais pobres. Então, é na África onde está localizado, né, a pobreza, vamos dizer assim. É onde estão os países mais pobres, com IDH e PIB mais baixo do mundo. E aqui, para a gente ter uma ideia, né? Se você for, eu não trouxe aqui, mas se formos olhar a lista, né? O ranking do IDH de todos os países do mundo, nós vamos constatar que, como o texto diz, 18 são ocupados por países africanos. Onde estão os outros países subdesenvolvidos do mundo? Na América do Sul, né? Na América do Sul. Tem países emergentes, mas tem uma boa parte de países subdesenvolvidos. Mas não é porque seja subdesenvolvido, né, que não tem a sua parcela de contribuição, que não tem as suas riquezas. Tem sim. Na África tem importantes reservas de minérios, né, e pedras preciosas. Tem também o desenvolvimento da agricultura e indústria, cada um na sua proporção, né, dentro das suas condições. Os países da África, né, em razão do seu passado histórico, do seu passado de colônia, por terem sido também colônias, né, de países europeus, traz essa ideia ainda de exploração e tem uma dependência desses países ainda em questões de importação de alguns produtos, ou seja, alguns produtos que eles não... Antes era o quê? Eles importavam produto industrializado, porque o que eles tinham de desenvolvido era a agricultura. E hoje continua. Simplesmente o que mudou é que eles não são mais dependentes politicamente. Mas essa questão de depender de ajuda de outros países continua. Então, muitos países, né, têm uma situação bem agravada exatamente devido a essas questões históricas. Há ainda alguns conflitos sociais e étnicos e territoriais também, né, ainda hoje perduram, né, nesses países. E aqui tem um quadrozinho com o PIB mundial por regiões. Então, se a gente for ver o PIB mundial por regiões, vocês vão observar, mas a África não é o último lugar.
ou melhor, deixa eu ver bem aqui, cadê? Pronto, a África está em roxo e a Oceania em verde está menor. Aí você vai dizer, mas então a África não é a mais pobre, não. A África tem uma boa parte dos seus países subdesenvolvidos, mas a Oceania também tem muitas ilhas, né, que são subdesenvolvidas. Só que a questão é a proporcionalidade, a quantidade de países que tem no continente africano em relação à Oceania, que é bem menor. Então, 2% porque tem a ver com o total também de países que tem na Oceania, que é bem menor, tá? Nessa página fala sobre exatamente, vem mostrando algumas questões, né, que hoje, né, as nações africanas elas já possuem uma economia mais estruturada, mesmo que seja na questão da agropecuária e também do extrativismo mineral, vegetal, tá? E aqui mostra esse diagramazinho mostra a questão da distribuição, né, das exportações, ou seja, daquilo que é produzido na África e que eles conseguem vender. Então, o que é a maior parte? Combustíveis e minerais. Então, 70% do que eles exportam são produtos, né, do extrativismo. Em 19% são produtos industrializados. E 11% produtos agrícolas. Aí você vai dizer, então eles exportam mais produtos industrializados, então ele é mais desenvolvido a indústria. Aí vem de novo aquela questão da proporcionalidade. Aqui está querendo dizer que eles exportam mais produtos industrializados, né? Não exportam muito, não significa dizer que a indústria é mais desenvolvida. Apenas de tudo, eles conseguem exportar 19% de indústria. Não significa dizer que é mais desenvolvido lá a indústria. Não é isso. Pelo contrário, aqui o texto fala que a grande dificuldade dos países africanos em elevar seu índice de crescimento econômico se deve basicamente à pequena produção industrial. Então, no geral, tem uma pequena produção industrial, tem uma baixa produtividade agrícola e tem um comércio limitado, tá? Mas aí quando você vê aqui que os produtos industrializados são mais do que os produtos agrícolas, mas aqui está falando do que eles exportam, ou seja, eles exportam pouco, mas dentro do que eles exportam é um pouquinho mais os industrializados do que os agrícolas, tá? Vamos passar aqui para a página. Na página seguinte, seguindo a sequência aqui, eu venho trazer, mas no livro de vocês também tem, eu venho trazer a composição do PIB de alguns países africanos. O que significa isso? É mostrando a situação do PIB de alguns países, ou seja, de 4 países considerados importantes, né? Como essa composição do PIB. Claro, mesmo toda essa dificuldade, né, os países africanos eles têm adquirido aos poucos a independência política e também alguns melhorado muito, consideravelmente, a sua questão econômica, tá? E através de quê? Dos subsídios agrícolas. O que são isso, né? São como se fossem assim, acordos no preço dos produtos, tá? Eles entram em acordos com com os outros países para onde eles vão vender ou comprar. Então, isso facilita muito a questão da produtividade, né? Do comércio internacional. E nesse quadro, a gente pode ver o quê? Que, por exemplo, a África do Sul, que é um país importante, né? O que tem na sua maioria? 70% são serviços, ou seja, entre comércio e serviço, né, terceiro e quarto setor da economia. 28% indústria e apenas 2% agricultura, tá? Então, o PIB é composto, maior parte, pelos serviços. Se for olhar a Libéria,
A maior parte é o quê? Também serviços, já em segundo, a agricultura. A Argélia é mais agricultura do que serviços. A República Centro-Africana é mais agricultura do que serviços. Então, se vocês forem observar, cada país arrecada mais conforme, né, aquilo que já tem, né, da somatória daqueles serviços, né? Aí o texto diz aqui no de vocês também, só que em outra página, que alguns países como Angola, Argélia, Egito, Nigéria, África do Sul, vêm apresentando um relativo crescimento econômico. Ou seja, essa situação aqui, ela vem melhorando, né? A partir desde 2013, principalmente, vem melhorando. Aqui nós temos um gráfico sobre as trocas comerciais da África com a China. Aí você vai dizer, China lá na Ásia, por quê? É que a África, ela tem muitos parceiros, né? Muitos parceiros comerciais. E alguns países, né, devido a essa questão, né, com o objetivo de aumentar a produção econômica, alguns países da África têm tentado fortalecer a sua parceria, né, com outros. No caso, a China é um dos mais interessados, né, em ter essa influência econômica e política na África. Vem através de diplomacia, né, de forma amigável, né, vem fazendo com que essa troca, né, de produtos. Então, de certa forma, é uma ajuda, né, da China para a África, e essa ajuda tem feito com que essas relações de confiança, né, vem se tornando mais fortes. O texto, esse gráfico aqui mostra exatamente a questão da exportação, que está em vez da importação. Então, o que aconteceu, né? Essa troca comercial. Em 1990, a gente tinha o quê? Mais importação da África com a China. Então, a África importava mais, ou seja, a África comprava mais. Devido a algumas negociações, as exportações aumentaram em 2000. Em 2013, mais uma vez, a exportação aumentou consideravelmente, mas a importação ultrapassou, tá? E aí diz, embora a China tenha mostrado uma política internacional mais reservada, pelo fato de ainda ser, né, de ser liderado pelo Partido Comunista, mas ela vem, de certa forma, dando uma parcela de contribuição, né? Ela vem sendo forte concorrente nessas questões comerciais, tá? E também devido à questão que a China é o segundo maior consumidor mundial de petróleo. E isso diretamente compra de onde? Da África, mesmo sendo uma área que não é tão grande, né, de produção, mas a China compra da África. Nesse outro slide, vou mostrando um gráfico da evolução da dívida externa da África subsaariana. Subsaariana é aquela África abaixo do deserto do Saara, ou seja, centro-sul. Subsaariana que ainda é onde mais tem países que ainda têm grandes dependências econômicas. Então, esse gráfico ele mostra, né, que a dívida ela só aumentou. Observem, de 1970 a 2013, a dívida externa desses países da África subsaariana só aumentou, tá? E isso foi por quê? Como foi que aumentou assim? O texto fala que alguns países conseguiram, né, pagar suas dívidas, mas alguns outros, como Zâmbia, Tanzânia, Etiópia, não tem conseguido pagar e ao contrário, tem aumentado. Então, diz que a dívida externa africana
ela tem origem exatamente depois da Segunda Guerra Mundial, né? Onde algumas nações, umas se tornaram independentes e outras perderam e só fizeram fragilizar suas economias. Então, devido aos altos juros, na verdade aqui, essa evolução, essa dívida aumentou devido aos juros. Não foi nem assim, estão comprando bem mais, estão devendo. Não. Teve que eles conseguiram melhorar suas economias, mas a dívida aumentou devido aos juros, porque foi uma dívida acumulada. Observe, se você tem um cartão de crédito e você pode não estar comprando, né? Não tem limite, não está nem comprando nele. Mas se você não paga, a tendência é da dívida aumentar por causa dos juros. E o texto fala exatamente isso, né? Que foram os juros que ficaram oscilando, né? E fizeram com que essa dívida só aumentasse. Então já está numa situação que o texto aqui fala que está insustentável, tá? Insustentável. E muitos países, né, tentam fazer o quê? Só tentam equilibrar algumas contas, mas aí, por outro lado, vem a questão da miséria, da fome, porque esses países aqui da África subsaariana são muito pobres. Então, o pouco que entra é para pagar a dívida, e sendo que essa dívida nunca vai terminar, né? Então, eles terminam comprometendo, né, o orçamento do que era para fazer algo para a sociedade, para melhorar a questão social. E mesmo assim, alguns países, alguns problemas econômicos foram resolvidos através, né, das ajudas que outros países, através da Organização das Nações Unidas, né, alguns países, né, vamos dizer assim, se compadeceram e terminaram arcando com uma parte dessas dívidas, né, ou tentando ajudar de alguma forma, emprestar algo de alguma forma, né. Mas essa questão da dívida, ela perdura, ela só tem aumentado exatamente por causa desses juros, tá? Aqui eu estou trazendo esse outro slide, um mapa que mostra a produção agropecuária. Então, assim, agora a gente vai ver a questão econômica geral, né? O que mais a África produz? Então, a agropecuária é desenvolvida, sim, na África, né? Bem desenvolvida, uma atividade de grande importância para a maioria dos países, né? Claro que tem a questão do espaço, né? De algumas áreas não serem tão propícias assim para determinados tipos de lavoura, de produção, mas sim, muitas pessoas, maior parte da população trabalha exatamente nessas áreas, né, de agropecuária. Aí aqui o mapinha mostra as áreas de produção. O que mais acontece na região da Argélia, Egito? Depois a gente vai ver que eles produzem muito, eles têm muita questão do extrativismo de combustíveis, né? Exatamente porque essa área é uma área de deserto. Olha a cor que o mapa está trazendo, amarelinho, né? Então, já nas áreas mais do centro para o sul, a gente pode ver grandes áreas de caça, pesca, coleta, umas poucas áreas lá na África do Sul de agropecuária intensiva, né, de criação de animais. Então, tudo tem a ver com a questão do ambiente, da fertilidade dos solos, né? Que em alguns lugares tem, devido ao uso inadequado, eles não têm nem como corrigir, nem tem investimento, né, para melhorar a tecnologia para a produção de agropecuária. Então, a questão da África ainda tem essa. Eles podem até ter terras, ter solos, mas um solo que precisa de uma correção, precisa de um melhoramento, eles nem têm esse dinheiro para investir em tecnologia, né? Por isso, a produtividade agrícola, né, da África implica diretamente na questão de alimento. É exatamente por isso que tem essa questão da fome e da miséria. Porque assim, eles nem têm dinheiro para melhorar a produção. E aí